Quem não estava aqui ontem à noite? Deixa eu ver a sua mão. Ok, poucas pessoas. Então eu vou falar de novo. Todo o seminário que eu estou dando aqui, todas as palestras são inspiradas no meu livro, Cultura de Oração. Então, se você ainda está dentro da promoção aí, tem 4. Então, tem 4 livros lá atrás. Eu fiz uma promoção ontem que os 50 primeiros saíram por R$20. Então, tem mais 4 livros ainda dentro dessa promoção. Mas o valor normal dele não é muito além, é R$25, uma literatura bem em conta. E eu queria te encorajar a comprar esse material, porque você vai poder rever os ensinamentos. Alguém me disse, o pastor Lucas disse que uma pessoa já leu o livro essa noite, que não aguentou, de tanto que foi tocado ontem. Então, quem leu já o livro, já percebeu que ouviu ou está lendo no livro muito daquilo que eu tenho compartilhado. E você vai ter ferramentas práticas. Se você já comprou o seu, compre um para dar de presente para algum irmão que você ama muito, para que ele tenha a sua vida de oração também ativada. Agora, os músicos, todos precisam ter um. Todos vocês. Quem é o que tem mais grana aí? Paga para os outros. Compra um para cada. Sinto que Deus quer te usar, varão. Eu quero voltar com a mala vazia, não porque isso me abençoa mesmo financeiramente. Eu não tenho o menor problema de falar isso. Mas a minha maior paixão é ver o povo de Deus amar literaturas boas e usar a mente e começar a estudar e ler e pesquisar. Isso é a minha maior paixão, é quando eu chego numa congregação e as pessoas devoram os livros e sabem do que a gente está falando. Então o meu livro é um livro de linguagem acessível, fácil e muito prático. E dentro do assunto que eu vou falar hoje tem o combozinho, que é o 20 Segredos para renovar a sua vida de oração. Fininho. É um livro para você ler no seu devocional, porque é uma folha por dia. Então cada dia vai ter um segredo, um princípio que você vai ler e que vai te ajudar a melhorar na vida de oração. Então esse é um material que eu vou começar a usar com a minha família. Na nossa casa a gente tem um princípio de fazer o culto doméstico, porque a gente acredita que ser casa de oração começa na família. E esse princípio, culto doméstico, está cada vez mais extinto nas famílias evangélicas, porque a gente costuma terceirizar a espiritualidade dos nossos filhos. A gente quer que a escolinha discipule os nossos filhos, a gente quer que os pastores discipulem nossos filhos. Não que isso seja errado, mas a questão é que o discipulado começa em casa com o pai e mãe. Nós somos os principais pastores dos nossos filhos e eles precisam ver a gente orando. Por isso que os discípulos pediram, ensina-nos a orar, porque eles viram o seu líder orando. Então eu sempre costumo brincar, deixe o seu lugar secreto não tão secreto, para que seus filhos vejam vocês falando com Deus. Então a gente vai ler isso em família, todo dia a gente vai ler uma folhinha no café da manhã e aí a gente vai orar em cima daquilo que a gente leu. E é um livretinho também muito poderoso. O Bob Sorg é um irmão que não fala, ele só pode falar 40 minutos por dia, porque ele teve um acidente cirúrgico na voz, na garganta dele. Então são mais de 15 anos vivendo assim, e Deus usou o período de silêncio dele para ele se tornar um dos escritores mais incríveis do nosso tempo. Tem muito material dele bom em português, e aqui eu tenho esse, que é um livrinho devocional, e eu vou falar sobre intercessão. E ali atrás tem o Oração Incansável, que ele é todo baseado em Lucas 18, quando Jesus conta a parábola da viúva que fica importunando o juiz iníquo. Lembra dessa passagem? E diz que Jesus conta essa parábola para que os cristãos não esmorecessem na oração, não desistissem. Por que Jesus conta uma parábola para que a gente não desista? Porque ele sabia que a gente ia desistir. Ele sabia que a gente ia parar de orar, que iam vir desânimos, que iam vir coisas para se levantar contra. Então, ele explica que no final do versículo, tem um versículo muito forte que diz: e Deus não fará justiça
são seus escolhidos que clamam a Ele de vez em quando. Está assim no versículo? Como? Dia e noite. A justiça, que significa consertar aquilo que está errado, não é feita dando sopão, é feita orando dia e noite. Porque o trono de Deus tem como base retidão e justiça. Então ele ensina que toda justiça tem dois elementos: restauração e restituição. Isso na justiça mesmo dos homens. Então, se você foi injustiçado e você ganha na justiça, você precisa ser restaurado e restituído. E ele mostra na Bíblia todos os homens que foram injustiçados e depois foram restaurados e restituídos. Por exemplo, Jó sofreu uma injustiça com o ataque de Satanás, óbvio que com a permissão de Deus para provar Jó, e ele perde tudo. Mas no final da vida de Jó, ele não só é restaurado, mas ele é restituído 12 vezes mais. Imagina o quanto de avivamento Deus vai trazer em Dourados. Ele não vai só restaurar Dourados, ele vai restituir 12 vezes mais, se tiver um povo orando dia e noite. Então ele explica por que Deus demora a fazer justiça, porque o versículo diz isso. Deus fará justiça rápida, contudo pareça demorado. Espera aí, Jesus, é rápido ou demorado? É os dois. Porque enquanto ele demora para responder a sua oração, ele faz isso de propósito para conquistar o seu coração. Por isso, esperar para nós é a coisa mais terrível. Quantos têm dificuldade de esperar? Eu sou daqueles caras que compram uma coisa na internet, eu prefiro pagar mais caro para o Sedex chegar mais rápido. Eu fico agoniado quando toca a campainha. Será que é minha encomenda? Que nós somos por si só ansiosos, mas a demora, a espera, é o maior tratamento de Deus no coração do ser humano, para ele aprender a gerar confiança, porque esperança é diferente de expectativa. Toda esperança tem expectativa, mas nem toda expectativa tem esperança. Esperança é fé futura, significa vai acontecer. Não sei quando, mas vai. E nessa esperança tem expectativa. Mas nem sempre sua expectativa tem esperança, porque expectativa às vezes ela é circunstancial. Você fica animado por alguns dias, mas logo depois você desiste de acreditar. Então Deus às vezes demora para ganhar o seu coração, porque o mais importante do que responder sua oração é Ele conquistar o seu coração. Will Wilberforce foi um parlamentar inglês que trabalhou combatendo a escravidão na Inglaterra, e graças a ele os escravos foram libertos também no Brasil. Ele influenciou toda uma geração. Procure ver um filme que se chama Amazing Grace. Ele não saiu em cinema, mas é a história do Wilberforce, uma jornada pela liberdade em português. Conta a história do Wilberforce. Ele lutou mais de 20 anos para ver os escravos serem livres. Ele era um cristão parlamentar, e nesse período ele fez jejum de açúcar, porque os escravos trabalhavam com a cana de açúcar. E no final da vida dele, já muito enfermo, ele não viu com seus olhos aquilo pelo qual ele lutou tantos anos. Mas a questão é que ele diz que o que motivou ele a continuar lutando em oração para que Deus fizesse essa justiça era que a beleza de Deus cativava o coração dele cada vez mais. Então ele não desistiu, porque ele ficava olhando para a beleza de Jesus. Então a espera é um desafio muito grande. E esse livro, que se chama Oração Incansável, que tem um prefácio do Mike Bickle do IHOP, é bomba. Eu comecei a ler ele, eu li um parágrafo, eu fiquei tipo, já viu quando você fica empanzinado de comida? Eu fiquei assim, calma gente, deixa eu pensar nisso que esse cara está falando, não dá para ler rápido. E então esses materiais que os músicos precisam ter. Sabe por quê, cara? Você é um intercessor, só que você intercede cantando.
E os músicos precisam quebrar uma cultura de analfabetismo bíblico. Todo lugar músico é o cara que toca no domingo à noite e vai para trás da cantina bater papo. E eu creio que Deus está levantando músicos teólogos e músicos proféticos que vão gastar tempo lendo, estudando a palavra. Então, Deus está te chamando para ser um padrão nessa área. Estude a Bíblia, cante a Bíblia no seu devocional. Leve a sua Bíblia para o seu lugar de oração e comece a cantar os salmos. Comece a cantar espontaneamente a Bíblia. E tenha conteúdo, para que você não seja um músico como os outros e você levante um padrão do tabernáculo de Davi, de músicos que são profetas, músicos que são conhecedores da Bíblia. Asaf cantava aquilo que ele via diante do trono e ele cantava as escrituras constantemente, porque ele conhecia a lei, ele conhecia a Torá. Então músicos principalmente, todos precisam, mas músicos é uma raça difícil de trabalhar, porque não gostam de ler a Bíblia, não gostam de jejuar, não gostam de orar, gostam de tocar para as multidões, mas não gostam de tocar para aquele que é digno. E eu sinto que Deus vai te levar para uma estação que você vai tocar para ninguém, mas só para Ele. Você vai sair das plataformas durante um período. Você vai se esconder em Deus, porque Deus vai cavar fundo no teu coração. Você vai criar raízes tão fortes, porque o que Deus vai fazer na sua vida é muito forte e você precisa ter firmeza para sustentar o que Ele vai derramar sobre você. Então, essas são as literaturas. Pegue os livros, compre um, dê de presente. E, pastor, como que eu vou ler tantos livros? Eu tenho um livro na minha biblioteca que eu ainda não li, mas livro é investimento. Então, quando eu preciso de um assunto, eu sei que eu tenho aquele assunto na minha biblioteca, então eu vou lá, pego e começo a pesquisar porque eu tenho. Então, é muito importante que você, como um cristão, comece a construir a sua bibliotecazinha, devagarzinho, mas você vai adquirindo materiais, vai lendo devagar e vai criando uma cultura. E a próxima vez que eu voltar aqui, essa igreja vai ter uma cultura de leitores, amém? Que vão também usar a mente, amar a Deus com a mente. Então passa lá atrás, pega o do Daniel Nash, eu vi que deu bem pouco, é um livretinho de R$10, gente. Esse é fininho e é muito poderoso também, a respeito de um intercessor que quase não tem nada escrito sobre ele, porque ele era um homem que se escondia, não era popular, e é um material muito forte que, graças a Deus, a editora Impacto conseguiu os direitos para traduzir ele para o português. Eu quero orar, então vamos estudar a Bíblia juntos. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento do Teu Filho Jesus sobre essa sala. Nós sejamos atraídos pela beleza das Escrituras e que nós te pedimos essa manhã, ensina-nos a orar, Senhor. Ensina-nos a orar como você ensinou os discípulos. Ensina-nos a conhecer quem você é. Ensina-nos que a oração deve ser o centro da igreja. A oração precisa ser a coisa número 1 da igreja. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que a gente precisa pensar, principalmente como líderes: oração não é a única coisa na igreja. Tem muitas outras coisas na igreja: discipulado, evangelismo, assistência social. Mas oração deve ser a coisa central da igreja, o que move todos os outros ministérios. No mundo ideal, cada pastor ordenado deveria ser obrigatoriamente obrigado a estar em todas as reuniões de oração. E todos os outros líderes também, porque senão eles estão fazendo o ministério sem Deus e a partir de um lugar de ativismo e não a partir de um lugar de comunhão. E principalmente aprender a orar juntos, que é um grande desafio, orar coletivamente. Isso faz com que a gente tire a reunião de oração daquela salinha escondida onde só tinha as senhoras de coque
e a gente faz com que a oração se torne do adolescente, do ancião, da senhora, de todos. E isso nós vamos entender que uma cultura de oração está sendo gerada no meio da igreja, quando nós encontramos pessoas de todas as idades frequentando as reuniões de oração, no dia a dia das reuniões de oração. Então a oração está vindo para o centro da igreja novamente, não só no Brasil, mas em todas as nações da terra. Isso está acontecendo agora e é uma ênfase do Espírito Santo. Às vezes a gente fica tentando entender o que a gente tem que fazer para Deus. Para com isso e tenta entender o que Deus está fazendo e se junta a Ele. Então eu estou te dizendo, o que Deus está fazendo no mundo inteiro? Ele está chamando a igreja para esse lugar central, chamado oração. E tudo, Ministério com Família, Ministério de Célula, Ministério de Evangelismo, Ministério de Plantação de novas igrejas, tudo vai sair desse lugar de oração, porque é esse lugar que bombeia a vida. Voz de Deus, estratégias de Deus, unção para pregar, tudo sai do lugar de uma oração coletiva. Essa era a prática dos discípulos em Atos. Atos 13, do 1 ao 2, diz assim: profetas e mestres ministravam ao Senhor com adoração e jejum, e o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para uma obra missionária. Muito do que existe de missões hoje nunca foi enviado pelo Espírito Santo, porque nunca foi produzido numa estufa de oração. Então a estufa de oração vai fazer o cumprimento daquilo que o pastor falou ontem: envio. Envio para tudo quanto é tipo de missão. Envio para nações, envio para outros estados, envio para trabalhar dentro de empresas. Imagina uma equipe profética que vai fazer uma consultoria na empresa através do dom profético. E profeticamente eles vão discernindo o que aquela empresa precisa fazer. Eles vão profetizando, essa área, tal área, tal área, tal área. Como que vai ter profecia abundante se a gente não cria um ambiente de intimidade? Então muita coisa criativa flui do lugar de oração, seja ele individual, seja ele coletivo. Então nessa manhã eu quero deixar com vocês ferramentas práticas para a sua oração pessoal, que também serve para a sua oração coletiva. Abra comigo em Mateus capítulo 6, uma passagem muito conhecida que Jesus ensina sobre oração. Você já deve ter lido ela muitas vezes na sua vida. Mateus capítulo 6 se encontra dentro do contexto do Sermão do Monte. O que seria o Sermão do Monte? O Sermão do Monte é a constituição do reino de Deus. Cada nação tem uma constituição, que são as leis, as regras e os estatutos que aquela nação é regida. Faz sentido para vocês isso? Tem uma constituição no Brasil, tem uma constituição na Argentina, nos Estados Unidos. Ou seja, são as normas pelo qual aquela nação vive. E o reino de Deus tem uma constituição, que é o Sermão do Monte. 5, 6 e 7 de Mateus, os capítulos. Ali está a forma como Jesus deseja que todos os discípulos dele vivam. E no centro do ensino, da constituição do reino, está a oração. Então Jesus começa a ensinar como ele quer que você viva, e no centro disso está o capítulo 6, versículo 5, que ele diz assim: e quando orar, repete comigo assim, e quando orar. Percebeu que ele não está dizendo se orar? Porque Jesus tem em mente que todo discípulo vai orar. Não existe uma possibilidade dentro da constituição do reino de ter um cristão que não tem uma vida de oração. Mas a prática normal da igreja hoje é essa. As pessoas são consumidoras. Elas querem vir para o culto e receber uma mamadeirinha na boca, serem arrepiadas pelo ministro de louvor e voltar para casa para ver o Fantástico. Essa é a cultura da igreja. Elas não desenvolvem uma vida de intimidade pessoal com Jesus e colocam a culpa em tudo aquilo que está dando errado na sua liderança ou na sua igreja.
eles não são funcionais, são cristãos não funcionais, porque a vida flui da intimidade com Jesus. Jesus disse que nós somos infrutíferos sem Ele, por isso Ele disse: permaneçam em mim, e eu vou permanecer em vocês, e vocês vão dar frutos, e quando vocês estiverem dando muito fruto, eu vou podar vocês, para que vocês produzam um novo tipo de fruto. O que significa permanecer? É a mesma coisa que dia e noite, é alguém que nunca larga Jesus, e Ele está dizendo: sem mim nada podem fazer. Não podem ser pastores, não podem ser líderes, não podem ministrar louvor. Sem mim nada podem fazer. Se conectem comigo, porque de mim sai uma vida que faz com que você se torne frutífero. Ele disse: assim serão meus discípulos. O que define um discípulo? O fato dele dar fruto. Mas o que faz ele dar fruto? Permanecer com Jesus. Cada pessoa aqui que tem mais de 10 anos de convertido deveria ter pelo menos 30, 40 discípulos. Porque a vida de Deus é crescente e orgânica, ela é reproduzida no outro. E às vezes nós olhamos pessoas 30 anos na igreja que nunca discipularam uma pessoa, porque ela não está conectada com aquele que dá vida para gerar frutos. O fruto não é o produto principal, o fruto é o resultado. O principal é que Ele quer que você permaneça com Ele, e o fruto é a consequência. Então Jesus está ensinando aqui: e quando orar, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Ele está falando, tem uma espiritualidade que é plástica, tem uma espiritualidade que ela é performática. Ele não está proibindo orar em público. O que ele está proibindo é você fazer da sua vida espiritual algo que é para ser visto pelos homens e não para Deus. Então, muito daquilo que é feito às vezes na plataforma, quando pregamos e cantamos, é para ser visto pelos homens, não é fruto do lugar escondido. 90% daquilo que a gente é em público deve ser resultado daquilo que a gente é no secreto. Faz sentido para vocês? Porque no secreto você não pode criar uma performance, porque está só você e Deus no quarto. Ali você não muda o timbre de voz, ali você não tem como aparecer, mas é ali que você é esmagado para produzir unção. É ali que você é quebrantado para ter um coração humilde. É ali que você ouve a voz de Deus que te direciona nas decisões mais ordinárias da vida. No secreto vai definir quem você é em público. Que tipo de ministério público você vai ter, ou como você vai ser como um cidadão. Tudo isso é definido no lugar escondido, no lugar onde os homens não veem. Então ele está dizendo, não adianta você ter um ministério público e se amostrar para os homens. Você vai receber uma recompensa humana, você vai ter aplausos humanos, você vai ter um tapinha nas costas, mas a verdadeira recompensa, que é receber o próprio Deus, você não tem. Nem tudo aquilo que está sendo feito em público hoje nas plataformas digitais, YouTube, Instagram, é aprovado por Deus. Não se engane. Muitas das pessoas que a gente admira e quase idolatra hoje na mídia, não estão liberando óleo, estão apenas queimando óleo, assim como as virgens imprudentes. E vai chegar uma hora que você não vai poder mais ter uma conferência para comprar óleo. As coisas vão ficar escuras, as trevas vão cobrir a terra. A Bíblia diz que vai ter dois paralelos. A luz vai ficar muito forte, mas o pecado vai achar maturidade também. A maldade do homem vai entrar em plenitude, e a luz da igreja vai entrar em plenitude nessa época. Porque quando as noivas imprudentes vão procurar óleo, pedir emprestado óleo, não podia mais, porque já era meia-noite, e houve um grito: eis o noivo.
enquanto que as prudentes armazenaram óleo. Deus está chamando a gente para armazenar óleo e não para queimar óleo. E muito do que é feito hoje em público no ministério é gente que está só queimando óleo, só mostrando para as pessoas e não criando uma vida escondida. Sabe como se produz o óleo? No lugar da prensa, onde as azeitonas são esmagadas no lugar da comunhão com Deus, aonde a voz de Deus confronta sua avareza. Abrindo um parênteses, uma vez eu estava numa situação difícil, missionário, recém-missionário, e de repente uma pessoa entrou em contato comigo e disse: nossa, eu vou depositar uma oferta na sua conta. E eu fiquei muito tocado, feliz com aquela oferta. Se eu não me engano, era um valor de R$200, que para mim era uma riqueza na época. Morava só eu e minha esposa, não tínhamos filhos, então com R$300 eu fazia minha compra do mês na época, alguns anos atrás. No outro dia eu fui para o lugar secreto, tinha um lugar onde eu encontrava Deus debaixo do limoeiro, no quintal da minha casa. Eu colocava minha cadeira, uma mesinha com uma boa xícara de café, o meu fonezinho de adoração, e ali eu tomava um café com Jesus todos os dias, 7 horas da manhã. Então de repente o Senhor vem e fala comigo: por que você não divide a sua oferta com alguém? Está amarrado? A gente pensa logo que é o inimigo, né? E o Senhor começou a me ensinar. Ele disse: pensa comigo, antes você tinha 0, você estava no prejuízo, agora você tem 200. Se você der 100, você tem 100, porque antes você tinha nada. Não ame o dinheiro, ame pessoas. Então doe para alguém. E eu fui lá e: tudo bem, Senhor, vou dividir minha oferta com alguém. Percebe? Esse lugar de oração é o lugar que te quebranta. Vão vir pessoas no seu coração que você está amargurado, e a voz de Deus vai falar: vai lá, caminha mais uma milha, serve uma janta para ele, leva ele para jantar, compra roupa para ele, entra na Renner, sei lá. Ao invés de comprar tudo para você, compra uma mais barata para você e uma mais cara para o outro. Você acha que isso tocaria o mundo? A voz de Deus é muito perigosa. Deus pode chegar e falar com você: dá o seu carro, confia em mim. Deus pode falar com você: faz medicina, e quando você terminar a medicina, você não vai montar uma clínica. Eu quero que você vá para o interior da África, cuidar das crianças que foram mutiladas por minas explosivas. O mundo olha e diz: que desperdício, poderia se especializar em cirurgia plástica, colocar silicone na mulherada e ficar rico. E o Senhor fala: não, eu quero o seu canudo, eu quero o seu diploma. E você vai enterrar a sua vida no interior do norte africano, na área mais muçulmana da África. Nesse lugar de oração, a gente não vai ser aplaudido pelos homens. Talvez nós vamos ser criticados pelos homens por causa das decisões que tomamos pela voz de Deus, porque a voz de Deus escandaliza a mente humana. Ela vai na contramão da mente humana. Sabe a história do IHOP que eu contei, da casa de oração que tem oração há 18 anos? Mike Bickle, que é o líder lá, ele era pastor de uma igreja de 2.000 pessoas no centro rico de Kansas City. Deus falou para ele largar o salário, largar a igreja, e mais 40 pastores ouviram a mesma coisa, e eles largaram uma igreja rica e grande
para ficar se reunindo nas casas durante 16 anos, orando 3 vezes por dia. Feriado, inverno, neve. Ele dizia que quando ele chegava em casa e o filho perguntava: por que você fez isso? Aí ele dizia: porque eu quero ver a beleza de Jesus. Aí os filhos diziam: mas não tem como ver a beleza de Jesus ficando na igreja? Ele dizia: não, é porque o Senhor me chamou para focar só isso. E ele voltava, ele começou a sala de oração num trailer. Só tinha duas pessoas, só a Misty Edwards, que era jovenzinha, no seu teclado. Se você não conhece a Misty Edwards, você está perdendo. Põe lá no YouTube, começa a assistir ela. E o Dwayne, que já teve aqui o Dwayne. Eram os dois. E eles faziam reunião de oração num trailer desses tipo americano. E às vezes ele voltava para casa assim: Deus, que maluquice que eu estou fazendo. Eu abri mão de salário para levantar o meu sustento como missionário. Abri mão de uma igreja rica e próspera para ter oração 24 horas. A voz de Deus vai às vezes contra coisas que são muito claras no sentido humano, que as circunstâncias dizem não faz, e você faz exatamente o contrário. Pensa em Davi, quando ele chega no arraial, um molequinho de 13, 15 anos que nunca pegou uma espada, só sabia cuidar de ovelhas, e ele vê o gigante afrontando Israel, e ele diz: quem é esse incircunciso para afrontar o meu Deus? Humanamente falando, Davi estava se metendo numa furada, mas aquele era o Kairos. Sabe o que é o Kairos? O tempo oportuno de Deus. Por que Davi entendeu que aquilo era o tempo oportuno de Deus? Porque ele era fiel no Cronos. Cronos é o tempo humano, o seu relógio. No dia a dia dele, ele era fiel em ter intimidade enquanto ele matava leões e urso. Então, quando chega uma oportunidade, ainda que as circunstâncias digam não faz, a voz de Deus diz: eu estou contigo, vai dar certo. Louco isso, né? Quando eu marquei meu casamento, sabe quanto eu ganhava por mês como pastor? R$50 por mês. Na mesma época, minha esposa foi demitida do emprego, pegou aquela rescisãozinha, a gente entrou na Casas Bahia, Casa e Vídeo, que não tem Casa e Vídeo, é tipo esses Magazine Luiza, essas lojas. E a gente comprou uma caixa de xícara e prato e um edredom. E fomos para casa todos felizes, para casa da minha sogra, dizendo: vamos casar. Ela olhou para a gente com uma cara do tipo assim: vocês são loucos? Nós cremos que Deus está falando com a gente para a gente ter fé. Então a gente vai casar com um edredom e uma caixa de pratos. Mês a mês, milagre por milagre ia acontecendo. Ganhamos geladeira, ganhamos fogão. Aí ganhamos uma casa. Tudo que eu queria numa casa. Eu dizia: se a gente tem casa, a gente dorme no chão. Pelo menos não pega sol nem chuva. Quando eu conheci minha esposa, com 2 semanas, eu disse: eu quero casar com você, mas talvez você nunca mais vai ter perfume, shampoo, talvez a gente vai viver numa kitnet, mas eu tenho uma missão, eu sei para onde eu estou indo em Deus. E se você for louca, você vai me seguir. E ela foi muito doida, me seguiu. Há 12 anos está me seguindo. Nunca faltou o shampoo, nunca faltou o perfume. Já viajamos para outras nações juntos, porque quando Deus chama, meu amigo, Ele paga as contas. Então, quando eu ganhei a casa, eu antecipei meu casamento por 6 meses. Casamos ao todo em 1 ano. Na minha religião, quem namora mais de 2 anos está em pecado. Você está defraudando a menina ou vice-versa. E provavelmente está fazendo muito mais do que namorar. Então eu caso em 1 ano. Minha sogra fica louca: você quer casar por quê? Você quer fazer sexo? Eu disse: claro. Qual o problema? Mas não é só por isso. Mas sexo é legal. Na aliança, no casamento. Ninguém entendia nada.
Meu sogro não entendia nada. Como que esse cara consegue dinheiro? Ele não tem carteira assinada, ele não tem INSS, ele não tem férias. Deus, mês após mês, ia surpreendendo a gente. A igreja ia crescendo. Porque a voz de Deus não se move por circunstâncias. Ela te leva a se mover pelo Espírito, e o Espírito não se move pela mente humana. Então Jesus disse: quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto. Diga comigo: o pai está em secreto. O que significa isso? O que significa a palavra secreto? Escondido. Ele está dizendo: o pai está num lugar escondido, tem um esconderijo que o pai está. Ora ao seu pai que está nesse esconderijo. E tem dois princípios aqui. Um é o quarto, então anota aí, quarto. E o outro é o lugar secreto. Normalmente a gente acha que o quarto é o lugar secreto, mas o quarto é um lugar e o lugar secreto é outro lugar. O quarto é o lugar que você entra fisicamente para entrar num lugar espiritual chamado lugar secreto. Nem sempre estar no quarto significa que você entrou no lugar onde Deus se esconde. Então, o quarto significa a nossa parte, a disciplina. Diga comigo: disciplina. Ou palavra difícil para o brasileiro, que os americanos entendem bem. O quarto é a parte que você desliga a televisão, desliga o seu celular, marca um horário fixo e você entra num lugar físico para ficar sós com Deus. Entrar no quarto não significa que você já entrou no lugar que Deus se esconde, mas você nunca vai entrar no lugar que Deus se esconde se você não entrar no quarto. Faz sentido? Então o quarto é a parte humana, é a sua parte, é o seu esforço, é a sua agenda, é você se programar para orar. As pessoas não oram porque não se programam para orar. Coisas bobas do tipo: se você trabalha, deixa a sua roupa que você vai para o trabalho separada uma noite antes. Se você toma café, já deixa o pó de café na cafeteira. E aí quando você acorda, você só toma um banho, já tem a roupa separada, já deixa o café passando. Então você ganha tempo, ou seja, você começa a organizar a agenda da tua vida para você ter maior tempo com Deus. São coisas extremamente práticas na vida. E isso é o quarto, tem a ver com a sua disciplina. E disciplina é quando você faz tudo aquilo que você pode fazer para receber de Deus aquilo que você não consegue fazer. Faz sentido? Disciplina é fazer tudo aquilo que você pode fazer para receber a graça de Deus para realizar aquilo que você não tem poder para fazer. Por exemplo, quantos acham que é possível separar 10 minutos por dia para ler a Bíblia e orar? 10 minutos. Amém. Isso é a sua parte. Se você faz isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, é uma disciplina. Algumas pessoas dizem: nossa pastor, mas é muito pouco 10 minutos. Não é muito pouco para quem não faz nada. Se você tem 0 de oração, 10 minutos por dia é um avanço incrível. E eu garanto que se todas as pessoas que estão nessa sala começarem a fazer isso a partir de amanhã, essa igreja vai experimentar uma mudança em 6 meses. E vocês vão parar de dar trabalho para os pastores, porque vocês vão se tornar produtivos, porque o lugar de oração faz você ser produtivo. Disciplina também é liberdade. Como assim, pastor? Disciplina não é uma coisa que a gente tem que se esforçar. Pensa num atleta olímpico de ginástica. Ele treina desde os 6 anos de idade, executando aqueles movimentos. E talvez ele vai para a Olimpíada com 15, 16 anos. Quando você olha o atleta de ginástica olímpica fazendo as piruetas, não dá uma impressão que é fácil e simples? Mas tenta você fazer. Por que ele tem liberdade de executar movimentos? Porque ele passou anos disciplinadamente treinando movimentos.
Então agora ele tem liberdade para executar movimentos. Se você tem uma vida disciplinada de oração, você vai ter liberdade de entrar em lugares pecaminosos e não pecar. Sabe uma coisa que aconteceu com a igreja? Ela se escondeu dentro dos templos e entregou o mundo para Satanás. E aí nós criamos um monte de coisas que Deus nunca proibiu. E aí nós usamos as expressões: eu não ouço música do mundo. Você ouve música da onde? De Marte? Sério? Por que você não ouve música do mundo? Porque você não tem maturidade espiritual para ouvir. Porque se você fosse maduro, você ia sentar com seus amigos não crentes para ouvir música do mundo e ainda ia pregar o evangelho para eles. Percebe? Crente não tem amigo não crente, quando tem, desvia. Por quê? Porque você não tem vida com Deus. Porque se você tiver vida com Deus, você consegue ir num show com seu amigo e ganhar ele para Jesus. Gente, evangélico é um bicho chato pra caramba. Eles não conseguem conversar sobre outro assunto. Eles usam uma linguagem que ninguém entende. John Wimber, o fundador do movimento Vineyard, quando ele entrou na igreja a primeira vez, o pastor disse: vamos ser lavados com sangue. Ele ficou horrorizado e disse: vocês fazem isso aqui? Tomam um banho de sangue. Percebe se a nossa linguagem não é esquisita? Tem que ter um dicionário para entender. E aí a gente não consegue tocar o mundo porque a gente não consegue curtir a cultura. A única questão é que existe música boa e música ruim, tanto no meio secular como no meio cristão. E tem música cristã que é mais profana do que música secular, porque pelo menos a secular é descaradamente dito que o cara que canta não é crente. Então você não vai esperar a espiritualidade desse cara. E nisso a igreja cria guetos, onde a gente se afasta cada vez mais do mundo que a gente tanto quer alcançar. A gente quer alcançar as pessoas, querendo que elas venham no culto domingo, mas a gente não consegue ter relacionamento. Deixa eu te dizer, chama o pai de santo para jantar na tua casa. Ai pastor, o demônio dele vai pegar em mim. Sério? A minha Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Por que a gente não consegue? Por que os nossos jovens desviam na universidade? É porque não tem vida no lugar do quarto. Eu posso entrar em qualquer ambiente, balada, boate, show, qualquer lugar. Esse lugar não me influencia. Meu sonho é ir no Rock in Rio. E o meu sonho é encontrar o Medina, que é o organizador do Rock in Rio. Lá no Rio tem uma entidade chamada Cobra Coral, uma entidade que é paga pelo governo para fazer feitiços, para que os grandes eventos tenham sucesso, não tenha chuva, não tenha violência. Imagina quando a igreja se levantar profeticamente e dizer: não, nós vamos orar pelo Rock in Rio para que não tenha violência, para que não tenha assalto, para que não tenha problemas. Com uma condição: quero 15 minutos no palco, com a minha banda. Eu quero uma sala de oração dentro do Rock in Rio também. Não, irmão, tá amarrado, Metallica toca lá, do demônio, rock é do diabo. Claro. Do diabo é a tua mentalidade que não entende a cultura. E que não consegue dialogar com a cultura. E que por isso estamos dentro de guetos, tudo é gospel. Camisa gospel, música gospel, calça gospel, comida gospel, tudo é gospel. Jesus comia com prostitutas. Porque o ambiente não influenciava ele influenciava o ambiente. A questão é, você influencia o ambiente ou é influenciado? Porque Jesus vinha do lugar secreto. Então ele podia andar com a pior pessoa ia ser tocada por Deus. Você tem que aprender a trocar ideia com todo mundo, cara. Sem ficar falando tá amarrado.
Ah, ele xinga palavrão. Cala a boca. Palavrão vai te influenciar? Todo mundo xinga palavrão. Tem paz do Senhor que é palavrão. A pessoa está com ódio no coração e diz assim: paz do Senhor. Por dentro morre, irmão. Nunca teve isso na igreja, claro. Porque palavrão tem a ver com o coração que quer ofender e não com a palavra em si. Então tem palavrão evangélico, que é pior do que o palavrão em si. Que às vezes o palavrão no mundo é uma expressão, uma exclamação, que não tem a ver com imoralidade, mas é só linguagem chula. Tá entendendo, gente? Eu acho que eu estou mexendo com religiosidade aqui. Aí agora não sai dizendo aí que o pastor mandou xingar palavrão, tá? Que não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente precisa ter vida para poder estar nos lugares escuros e os lugares escuros não influenciarem a gente. Então por isso que Jesus fala: entra no quarto, tenha disciplina. Como que faz para ter disciplina? Ponto 1, eu disse que ia ser prático. Tenha uma hora fixa. Oro quando eu quero, nunca vai orar. Pastor, isso é religiosidade, tem uma hora certa para encontrar Deus. É mesmo. Vamos supor que você quer conhecer uma menina que você quer casar. Aí você chega para ela e fala: olha, eu estou interessado em você, mas a gente se esbarra por aí. Vai ficar solteirão. Você tem que ter momentos que você marca a hora e lugar para conversar. Assim é Deus. Deus gosta de lugares, Deus gosta de encontros marcados, na viração do dia, no templo, uma vez por ano no Santo dos Santos. Deus é sistemático. Nos altares dos patriarcas tinha hora, tinha ordem. E Deus é uma pessoa, Ele quer hora, Ele quer ordem. Então tenha um horário fixo. Qual é o melhor horário, pastor? É relativo para cada um. Para mim, eu prefiro acordar antes de todo mundo, porque de manhã cedo eu estou com a mente fresca, não tem problema, ainda não vi nada. Outros são noturnos, curtem a madrugada ou antes de dormir. Outros conseguem fazer na hora do almoço, no trabalho, em algum lugar que consegue ir reservado. Pensa na melhor hora. Segunda coisa, tenha um plano B, que é uma hora alternativa que você sabe que se você falhar naquela que é fixa, você pode ter, porque se você decidir orar, Satanás vai ficar endemoniado. E tudo que você imagina que possa acontecer para você, impedir você de orar, vai acontecer. Você vai brigar com a mulher do nada, o telefone toca até desligado. Eu estou falando sério. Eu tenho uma sogra maravilhosa, e eu orava todos os dias 7 da manhã. Quando eu comecei a orar sério assim, você acredita? Minha sogra saía do chão assim, ó, 7 da manhã. Ela tinha a chave do meu cadeado e ela ia lá para casa às 7 da manhã e começava a varrer o quintal, e eu sentado debaixo do limoeiro com um fone no ouvido, ela falando pra caramba, e eu não estava ouvindo nada. Eu falei: Deus, preciso do horário B. Coisas loucas acontecem. Faz sentido? Eu vou voltar na parte prática. Vamos pensar no lugar secreto. O lugar secreto é uma expressão que Jesus está usando do Velho Testamento. Lembra do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse salmo talvez foi escrito por Moisés. Não tenho o autor, mas por que eu creio que foi Moisés? Porque Moisés era o cara que mais viveu no lugar secreto. Ele entrava diariamente no Santo dos Santos, onde tinha os querubins com as 2 asas. Ali era a sombra do Onipotente, onde a voz de Deus falava no meio da Arca da Aliança, que significa a presença de Deus. E ele está falando que existe um lugar onde Deus se esconde. Então Jesus está tomando emprestado a linguagem de Moisés para se referir aonde existia o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Então ele está dizendo: o Pai se esconde no santo dos santos.
A questão é, existe um santo dos santos no céu, que é a sala do trono em Apocalipse 4. Mas existe um santo dos santos dentro de você, que é o seu espírito. Você tem um átrio, você tem um santo lugar e você tem um santo dos santos. O átrio é o seu corpo, é onde você tem contato com o mundo físico material. Suas emoções é o santo lugar, é onde a sua alma é tocada, as suas emoções são tocadas por Deus. Mas Deus habita no seu espírito, e esse lugar é um lugar escondido, que poucas vezes o crente acessa. Nós acessamos as emoções, ficamos emocionados, às vezes nós temos arrepios, mas o lugar secreto onde Deus se esconde é no seu espírito, é no espírito humano. Nesse lugar você precisa de silenciar todas as outras vozes para poder comungar com Deus Emanuel que habita dentro de você. Então o lugar secreto é um lugar só para dois, é um lugar de intimidade. Nem sempre estar no quarto faz você ter essa experiência. Quantas vezes você está no quarto, mas a sua cabeça está vagando, pensando nas contas, pensando no bolo de chocolate na geladeira, pensando nas coisas que você tem que fazer naquele dia. Ou seja, um lugar que deveria ser só para dois, tem muitos intrusos. Um exemplo, quem é casado sabe. Quem é casado e é pastor sabe. Eu estou na minha cama, no quarto, sozinho com a minha esposa. Mas qual é o assunto? Igreja. Ou seja, o lugar aonde era para estar desfrutando de intimidade. Xarabacantas. Eu e ela. Oh, maravilha. Fazendo coisas que podemos fazer no quarto trancado. Não estamos dedicando coração a coração. Temos uma congregação de 100 pessoas no meio da cama. Porque estamos discutindo problemas da igreja. Porque o pastor é um tipo de trabalho que ele não desliga. O advogado vai para o escritório, trabalha 18 horas, chega em casa, acabou o trabalho. Pastor não, ele vira o trabalho. Por isso muitos estão esgotando e morrendo. Porque esse é o momento de você esquecer tudo, e é o lugar secreto, um lugar só seu e da esposa, onde vocês falam sobre vocês, onde vocês fazem coisas que vocês não podem fazer em outros lugares, porque é um lugar de intimidade. Então nem sempre estar no quarto é acessar esse lugar de intimidade no secreto, mas para entrar no secreto tem que entrar no quarto, tem que ir treinando o seu espírito para acalmar a sua alma. É uma disciplina. Então quando você inicia a sua vida de oração, é normal ficar distraído. Não desista, continue. Ficou distraído? Reconecta de novo a mente. Pensou em coisas que não era para pensar? Deus, eu estou aqui, tem uma luta na minha mente. E continua ali. Por isso que tem que ter um horário fixo e precisa ter um lugar fixo. Entenderam o lugar secreto, amém? Então vamos lá. Além de ter um lugar e uma hora fixa, você precisa de uma lista de oração. Porque a lista de oração vai te dar conteúdo sobre o que falar naquele período de tempo. E como brasileiros a gente acha que isso é bobagem, vou orar coisa da minha cabeça. Então o que acontece? Você fala 5 minutos e acaba o seu vocabulário e você sai do lugar de oração. Então eu quero te dar uma lista muito simples de 5 pontos. Isso é só uma base, depois você pode criar a sua própria lista. Eu vou deixar uma xerox de uma lista de oração aqui, que o Mike Bickle tem, que eu tenho na minha apostila, para vocês distribuírem para todo mundo. Mas agora eu vou te ensinar 5 pontos de uma lista de oração. Número 1, todo mundo quando ora, pede intimidade a Deus. Então o ponto 1 da sua lista de oração é intimidade. Quando você vai orar, você pede: Deus, eu quero te conhecer, eu quero conhecer sua voz, conhecer sua face, eu quero ser íntimo. Todo cristão quer ser íntimo de Deus. Segundo ponto, segunda lista, segundo pontinho, poder. Todos pedem poder, unção, poder para curar os doentes, poder para pregar o evangelho, poder para romper as barreiras, capacitação, dons espirituais. Quantos querem influir nos dons espirituais aqui? Então esse é um ponto da lista de oração. Terceiro, todos pedem sabedoria.
Todo dia a gente tem que decidir alguma coisa difícil. Sabedoria no emprego, sabedoria em como administrar os bens, sabedoria como lidar com os discípulos, sabedoria para pastorear a igreja. Todos nós precisamos de direções na vida e precisamos de sabedoria para tomar as decisões. Quarta coisa na lista: caráter. Todos nós precisamos ser transformados. Sim ou não? Então, Deus, muda essa área da minha vida. Cada um tem uma área. Uns têm problema com mentira, outros com impureza, outros com ira. Deus, muda essa área da minha vida. Quinto ponto da lista: intercessão. Todos nós oramos por situações. Senhor, oramos pelo Brasil. Senhor, oramos pela cidade de Dourado. Senhor, oramos pelas tribos indígenas. Estamos intercedendo. Agora, como que isso funciona melhor? Agora é bem prático. Para cada ponto, você vai escolher 2 versículos bíblicos. E você vai pegar o computador e vai digitar. Ponto 1, intimidade. E embaixo de intimidade, você vai digitar como está na Bíblia. 2 versículos bíblicos que falam sobre intimidade. Pastor, como que eu acho um versículo sobre intimidade? Google. Conhece o Google? Você vai lá no Google, joga versículos sobre intimidade. Mas vamos treinar no ponto intimidade, estamos juntos? João 17, 24, abre aí. Você pode fazer isso tanto no computador como numa folha de caderno à mão. Mas você vai copiar o versículo todo como está aí no ponto intimidade. Então, primeira coisa, irmãos, tenta ler a Bíblia em português, ok? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que lê sem respeitar ponto e vírgula, e interpreta errado. Então lê devagar e lê muitas vezes, 5, 6 vezes. E tenta entender o contexto. João 17 é chamado da oração sacerdotal, ou seja, é a oração de Jesus. Estamos juntos, gente? Você acredita que Deus responde à oração de Jesus? Sim. Olha o que Jesus está orando em João 17, 24. Pai, meu desejo é que aqueles que me destes estejam comigo aonde eu estiver, para que vejam a minha glória. Será que Deus ouviu a oração de Jesus? Sim ou não? Jesus está dizendo: Pai, meu desejo, eu tenho um desejo, que todas as pessoas que você me deu estejam comigo. Jesus é que quer fazer devocional com você, não é você que quer fazer devocional com Jesus. Então, só nessa parte, Pai, meu desejo é, eu paro e oro esse versículo. Senhor Jesus, revela-me quais são os seus desejos por mim. Eu estou lendo, mas não sinto o que você me deseja. Então eu quero entender os seus desejos por mim, Jesus. Você está prometendo que o seu desejo é que eu esteja contigo aonde você estiver, porque você quer me mostrar a sua glória. Você está orando a palavra de Deus de volta para Deus, então você está orando a vontade de Deus. Não tem como errar. Existem 2 formas de se orar no Espírito: orando em línguas e orando a palavra. Isso é uma tradição da Bíblia e da história cristã que foi removida. Lutero orava a palavra, Jonathan Edwards orava a palavra, Jonas orou salmos, a igreja de Atos capítulo 4 orou Salmos 2. Os cristãos oravam a Bíblia. A gente não, a gente quer ser místico. Não, eu sou do mover, eu oro qualquer coisa que vem na minha cabeça. Você tem um livro devocional na mão. Tem orações apostólicas. Por exemplo, uma oração apostólica, Efésios 1, 17, 18. Paulo diz que não cessa de dar graças pelos irmãos de Éfeso, para que tenham um espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Jesus. Senhor Jesus, você prometeu me dar sabedoria e revelação para te conhecer plenamente. Abre os olhos do meu coração. Uau!
oramos a palavra de Deus de volta para Deus. E a gente só está no ponto intimidade, só aqui é 10 minutos orando. Então você pode ler o versículo em voz alta, orar em línguas, depois orar o versículo, depois ler o versículo de novo. Eu fiquei 1 ano orando só João 17, 26, para que o amor com que me amaste esteja neles. Eu pirei, falei, peraí, Jesus, você está dizendo que Deus me ama igual ama você? Eu sei disso, a gente sabe disso, sim ou não? Tipo assim, Deus me ama, ok, mas fica só na parada dos milinguidos, aqueles cartãozinhos, Deus me ama. Você não sente que Deus te ama. Então você precisa de quê? Experiência com o amor de Deus, experiência com o contato com Deus. O que você faz para ter experiência? Pede a Deus. Porque conhecimento na Bíblia não é só saber, é experimentar. Provar e ver de que o Senhor é bom. Não adianta eu colocar um pudim aqui e falar, é doce. É doce. Mas como que você vai saber se é doce se você não come? Você precisa da experiência de provar do pão do céu para sentir o gosto do pão do céu. Como? Pede a Ele e Ele vai te dar. Eu fiquei 1 ano nesse versículo. Revela-me esse amor. Não sei isso. Eu só sei na minha mente, mas eu nunca senti isso. Então eu estou lá em Kansas City, 7 da manhã, com a minha Bíblia aberta, lendo aquele livro do Mike Bickle, que acabou ali, sobre o coração de Deus, e ele fala no livro sobre os sentimentos de Deus, e eu ouvi a voz audível do Senhor dizendo, eu te amo, não por causa da sua disciplina, mas porque você é meu filho. Eu ouvi a voz de Deus, talvez isso não é nada para você, mas eu ouvi Deus chamar o meu nome, e quando Ele chamou o meu nome, a minha vida ministerial foi totalmente transformada. Sabe por quê? Eu odiava as pessoas, mesmo sendo pastor. Porque o Senhor disse, sabe por que você odeia as pessoas? Porque você se odeia. Você odeia onde você nasceu, você odeia a vida que você tem, você odeia o ministério que você tem, e você ama o próximo como a si mesmo. Então por isso você sempre está com raiva das pessoas. Quando as pessoas chegavam atrasadas no culto de oração, eu ficava iracundo. Quando as pessoas sentavam na última cadeira, eu dizia, não querem nada com Deus. Porque quem senta na última cadeira é o aluno que cola. Ele não quer prestar atenção na palavra. Ele está doido para acabar o culto e ir embora. Esse era meu pensamento. Eu tinha ódio das pessoas. Até que o Senhor me falou, eu amo você do jeito que você é. Então agora você vai aprender a amar as pessoas do jeito que elas são, mesmo que elas sejam carnais. Sabe o que eu fiz? Cheguei na minha reunião, na minha igreja e disse, irmãos, Deus me tocou com o amor dele. Eu quero liberar vocês para ficar em casa na reunião de oração. Ninguém precisa vir. Podem ver novela, vai para o shopping. Pastor, mas isso não é liberar demais? É. Quando você libera, o coração das pessoas é exposto. E aí você vai ver quem é quem. E aí você vê que na verdade aquelas pessoas carecem de misericórdia e não de pressão. Pressão não vai fazer as pessoas orar. Mas ensinar que Deus é bom, sim. Não adianta ligar o torniquete, o maçarico, e ficar forçando as pessoas a vir para a reunião de oração. Elas não vão vir. Ensine que Deus é bom. Ensine que Ele é um bom Pai. Ensine que Ele quer estar com você. E as pessoas serão atraídas. Sabe o que aconteceu? 50% da igreja começou a vir para a reunião de oração. Demorou 1 ano, orando a palavra de Deus de volta para Deus. E os outros tópicos, a mesma coisa, poder. Coloca lá versículos sobre dons espirituais. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E você levanta a palavra de Deus diante de Deus e diz, Senhor, o seu reino é manifesto quando o seu governo chega. Você governa sobre as doenças. Me dá poder para curar os doentes. E assim vai. Você cria uma lista de oração. Segunda forma de gastar o seu tempo devocional, contemplando. Diga comigo, contemplando. O que é contemplar? É olhar com os olhos da mente. A palavra contemplar no grego, no hebraico, significa ponderar, pensar sobre.
Então Davi, no Salmo 27:4, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, uma coisa buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza. Vou te ensinar o que é contemplar. Feche os seus olhos. Eu vou contar uma história, e vocês imaginam na sua mente essa história. É uma história qualquer. Era uma vez uma grande família. Tinha um pai e uma mãe que se chamavam José e Fernanda. José e Fernanda tinham 3 filhos lindos. Eram trigêmeos. E eles tinham uma grande fazenda, onde todas as tardes a família ia para esse gramado na fazenda e brincavam de futebol, brincavam de balanço, mergulhavam no rio. E todos os dias à noite eles se assentavam ao redor da mesa para compartilhar uma refeição feita pela mãe, Fernanda, e as orações que o pai realizava na mesa. E todos os dias eles viviam essa rotina e eram muito, muito felizes. Pode abrir os seus olhos. Quem conseguiu ver o que eu falava? Sabe por quê? Você prestou atenção na minha voz. Isso é contemplar. Agora faz isso com a Bíblia. Pega Apocalipse 4 e vai lendo bem devagar. E depois feche os seus olhos e imagina aquilo que você leu. Isso é estudar Deus. Como que você faz isso? Com pequenos versículos, não com passagens muito longas. Talvez você vai escolher um versículo só de Salmos, esse, Salmo 27:4. Talvez você vai no livro de Apocalipse, vai na sala do trono, e ali diz os aspectos de Deus. Por exemplo, Apocalipse 1, vamos em Apocalipse 1. Esse é um capítulo excelente para você contemplar. Existem 18 características de Jesus em Apocalipse 1. No livro de Apocalipse tem mais de 36, mas aqui no capítulo 1 existem muitas. E normalmente quando a gente pergunta, você sabe quem é Jesus? As pessoas dizem, ele é leão de Judá, é meu Salvador. Será que é só isso que ele é? Existem descrições da beleza dele. Então vamos olhar algumas descrições. Diz aqui o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos. Já é uma característica. Por que ele é o primogênito dos mortos? Porque ele é o único que ressuscita e nunca mais morre. Lázaro ressuscitou, mas morreu. Ele é o primogênito dentre os mortos, que experimentou a ressurreição. Mas aí diz lá no versículo 8: eu sou o alfa e o ômega. É a primeira e a última letra do alfabeto grego. O que significa? Ele é o Senhor da história, porque tudo que está entre a primeira e a última letra, ele reina. Você é o início, você é o fim. E como que você faz isso? Você pede assim: Jesus, me revela o que é ser o início e o fim. Mais outra, diz aqui: virei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro. O que são candelabros aqui? As 7 igrejas da Ásia. E no meio da igreja, dos candelabros, havia alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro no peito. Ou seja, Jesus está vestido de sacerdote. Jesus, tu és o nosso sumo sacerdote, que pelo teu sangue abriu caminho para que eu tenha acesso ao trono de Deus o Pai. Estamos orando a Bíblia, e meditando, e contemplando. Mas antes diz que ele tem voz como de trombeta, e que ele tem voz como de muitas águas. O que significa isso? Você já foi em uma cachoeira? Qual é a característica da cachoeira? Nunca para o som. Quem já foi em praia, a onda nunca para o som. Ou seja, Jesus, você é um Deus que sempre está falando. Ajuda-me a te ouvir. Você tem a voz de muitas águas. Outra característica: ele tem um cabelo branco como a lã pura.
Você já viu o filme antigo que o juiz usa uma peruca branca? Isso eles tiraram da Bíblia. Significa: Jesus, você é um sábio ancião que pode julgar com retidão. Você é o homem de cabeça branca, cheio de sabedoria e justiça. Jesus, você tem os olhos como chamas de fogo. A Bíblia diz que Deus Pai é fogo consumidor, e que Jesus só fazia o que ele via o Pai fazer. Então, quando ele olhava para o Pai, o fogo de Deus entrava nos olhos de Jesus, consumiam a alma de Jesus, e os olhos são as janelas da alma. Então, quando ele olha para você, o olhar dele é de fogo de amor. Leia Apocalipse 1 imaginando isso, com os olhos fechados. Leia, feche os olhos, silêncio, e contempla. Você orou a palavra e agora você está meditando a palavra. Só aí, mano, 1 horinha foi. 1 horinha. Vamos ver algumas passagens, por exemplo. Deixa eu me situar. A contemplação, ela está conectada com ter um coração em chamas. Por exemplo, os discípulos no caminho de Emaús. Jesus ressuscita, e é muito louco essa passagem, porque a palavra estava pregando a palavra. Diz que Jesus começou a falar da lei, dos salmos, dos profetas, e eles não conseguiam reconhecer Jesus, seus olhos estavam fechados. Então, quando Jesus parte o pão, tem comunhão com eles. A Bíblia diz que os olhos deles foram abertos e que o coração deles queimou. Quanto mais você olha para Deus, mais você queima. Tudo que está diante do trono de Deus queima. Os serafins são anjos de fogo, tem 7 tochas de fogo, tem um rio de fogo. Jesus está com os olhos cheios de fogo, e esse fogo que vem da contemplação faz com que você tenha uma vida sustentável diante do chamado de Deus. Vamos olhar, por exemplo, Êxodos 3, do 1 ao 6, diz assim, não precisa abrir. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. Chegando ao monte de Deus, apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça, e olhou. Essa palavra olhou no hebraico é contemplou. Diz que Moisés largou o trabalho dele, todas as ovelhas, e ficou olhando aquela manifestação. Anjo do Senhor na Bíblia, aparece Senhor com letra maiúscula. É a manifestação da pré-encarnação de Jesus. Moisés estava contemplando Jesus em chamas. Ele larga todo o trabalho, e ele se volta e começa a contemplar. E quando ele contempla, ele é tomado pelo chamado de Deus. E Moisés, então, ele tem o seu chamado fiel até o fim, porque quando você vê quem Deus é, você recebe empoderamento para continuar a ser fiel até o fim. Isaías 6, verso 1 ao 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. A palavra vi é contemplar também. Ele estava sentado no alto e sublime trono, e 4 seres angelicais voavam ao redor dele, clamando que ele era santo. A mesma visão que João teve em Apocalipse 4, e a mesma visão que Ezequiel teve em Ezequiel 1. Todos eles estão contemplando o trono. E diz que Isaías recebe um chamado. Isaías prega, mas eles não vão entender. Que maravilha, Senhor. Você está me chamando para um chamado do fracasso? Para Ezequiel a mesma coisa, prega, mas eles são casa rebelde, eles não vão converter, eles não vão entender. O que fez esses profetas se manterem fiéis, pregando para um público que não queria Deus? Porque eles estavam queimando. Eu digo aos evangelistas, vocês querem evangelizar, mas no primeiro não que vocês recebem, vocês desistem. O que faz você ir a uma pessoa 1000 vezes sem desistir dela é quando você está queimando de fogo por Jesus. É como o amor de mãe que vai atrás do cracudo
1000 vezes. Pega ele na Cracolândia, leva para dentro de casa, ele rouba tudo, ela vai lá de novo atrás, pega ele, porque tem um amor compassivo. Compaixão significa quando você sente a dor do outro e entra na dor do outro. É diferente de pena. Quando você tem pena da pessoa, você não faz nada. Mas quando você tem compaixão, você se move na dor do outro. Só que não tem como ter compaixão sem ter paixão. E a paixão vem por contemplar a Deus. Contemplando aquele que queima. O homem em chamas. Jesus é o homem em chamas. A Bíblia diz que João Batista era uma lâmpada que ardia e iluminava. Por quê? Porque em Lucas 1,80 diz que o menino crescia em espírito no deserto. Com 12 anos de idade, João Batista foi para o deserto. O que é o deserto? Um lugar que não tem nada, só Deus. Existem desertos físicos, mas existem desertos espirituais dentro de você. O que é um deserto? Quando você cria um espaço vazio para que Deus preencha. Se você sente tédio, não corre para o cinema, corre para a palavra de Deus. Se você sente tédio, não corre para fazer compras, corre para as escrituras e contempla aquele que pode. Esse é o chamado da igreja principal. Abra a Bíblia, pegue pequenos trechos que falam sobre as características de Jesus, salmos, cantares. O meu amado é mais belo entre os milhares, e o seu amor é melhor do que o vinho. O que é o vinho? Prazer. Vinho não era pecado, beber vinho, e nem é pecado ainda. Era uma bebida que gerava prazer. E ele está dizendo na Bíblia: seu amor é melhor do que qualquer prazer da terra, então eu prefiro o teu amor. E você começa a fechar os olhos e imaginar Ele te lavando com um amor que preenche. E você volta a se apaixonar por Ele. Sabe como é a igreja hoje? A igreja, ela é como uma mulher que precisa encher a cara de cachaça para aguentar o marido chato religião. A cachaça são os amores pelo mundo. Deus quer aumentar o vazio dentro de você. Eu abençoo que quando você sentir vazio e tentar correr para algum lugar para preencher, aumente o vazio mais ainda. E você vai procurar aquele que queima. E você vai ser apaixonado por ele, porque quando você vê o noivo, eu achei um homem. E ele me apaixonou. Porque ele me encontrou primeiro. E agora eu não consigo mais viver para outro além dele. Ei, eu estou apaixonado. Porque eu estou olhando nos seus olhos e os seus olhos não me reprovam. Você está sorrindo para mim, Jesus. Eu não te queria e você me encontrou. Você me amou primeiro. Eu estava assaltando um ônibus, cheirando cocaína, quando você me encontrou em 1998. E agora eu não consigo mais recuperar. Eu estou vibrando de paixão por você. Mesmo no meio das minhas dores mais profundas, você é aquele que me sustenta. Jesus, abre os olhos da igreja endourados para contemplar aquele que queima. Quebra o coração dos homens dessa igreja, Senhor, que são duros e que precisam ter lágrimas nos olhos e se emocionarem quando ouvir falar o nome Yeshua. Seu nome é mais doce que o mel mais doce de toda a terra. Restaura o primeiro mandamento em primeiro lugar nessa comunidade. Chama esses jovens para o lugar secreto. Chama esses jovens para orar a palavra de Deus de volta para ti, Senhor.
Chama as mulheres, as famílias, que eles façam isso em casa. Ensine as orações apostólicas para os seus filhos. E orem a palavra de Deus de volta para Deus em casa. Feche os seus olhos, olhe para Jesus agora. Contempla Ele. Ele está olhando diretamente para você. Sente. Alguns vão sentir a respiração dele. Olha o que ele está fazendo. Ele está sorrindo para você. Porque ele foi ungido com um óleo de alegria mais do que os seus companheiros. Se ele sorrir para você, sorria de volta para ele. De verdade, literalmente. Não é espiritualizar. Fisicamente. Olhe para ele. Ele está sorrindo para você. Sorria de volta. Diga: ei, Jesus, você está feliz comigo? Tem gente aqui que está precisando muito de alegria. Você é muito religioso e muito duro com você mesmo. Jesus está olhando dentro dos seus olhos. Ele está falando: sorria para mim, vamos lá. Eu quero ver os seus dentes. Alegria. 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 Isso. Pode rir. 1994 teve a unção do riso em Toronto. Pessoas ficavam 5 horas rindo porque viram Jesus. Olha para Jesus, ele está sorrindo para você. Então sorria de volta. O tempo de cantar chegou. O tempo de sorrir chegou. Tira essa cara feia. Jesus está orando, está olhando para você com alegria. Sorria para ele. Isso, sorria de volta. Mais alegria sobre essa irmã. Ela está precisando muito de vinho novo. E sim, você está precisando de uma boa. Mais alegria, mais alegria. Essa casa precisa de mais alegria. Toma alegria, bebe alegria. É só beber. Não tem esforço nenhum. Jesus está aqui olhando para você e você bebe das delícias dele. Olha para o rosto dele e olha o sorrisão, dizendo: vem, filho, vem, pode vir, entra na alegria do Senhor. Pode vir. Alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele disse: os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Casa de oração não é um lugar de tristeza, é um lugar de alegria. Eu vos alegrarei. Ele quer te dar alegria. Você ainda não está crendo que ele está rindo, por isso ainda está sério. Olha para ele, sorria de volta. Diga: Jesus, obrigado pelo seu sorriso, ele está curando a minha dor. Mais alegria. Olha, essa irmã aqui está cheia de óleo de alegria. Tem muita alegria sobre ela. Algumas pessoas vão ter que ir para casa carregadas hoje. Mais alegria, mais. Transborda o cálice dessas pessoas. Mais alegria. É isso mesmo. Só bebe. Não precisa fazer força, é só olhar para ele. Você está diante da face dele. Vai e pega o que ele está te dando. Alguns ele está dando pão, outros ele está dando vinho, outros ele está dando óleo. Ele está passando óleo na sua dor. Olha o que ele está fazendo, percebe? É isso mesmo. Ele está colocando óleo na sua dor. Vai pegando essas pessoas aqui, Jesus, agora, vai, pega eles. Sabe, vai começar a ter dias que você vai pagar mico para Jesus. Você vai estar andando na rua, ele vai te pegar no meio da rua. Você vai começar a tremer e chorar. Você vai ficar chapado de glória.
Ora, macabou, totonaia, nasci que pro povo. Pega mais. Não tem limite. Favos de mel pode se encher de doçura. Ele está convidando você para o lugar secreto da intimidade. Então vai fundo. Isso, jovem. Isso, pode ir. Não precisa. Opa! É, isso mesmo. Pega aí, pega a unção. Pega a alegria, pega para você. É de graça. É de graça, é de graça. É de graça, gente. Não tem que pagar nada. Aqui, ó. Pega, é de graça. Pegou você. Olha, pega. Pega aqui, Jesus. Pega ele. Pega. Olha aí, ó. As tribos indígenas vão se encher de alegria, hein? Vai ter um avivamento de alegria. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Deixa a sua casa ser cheia de alegria. E toma o teu lugar. Jesus está andando aqui no meio de vocês. Ele é o sumo sacerdote. Aqui, ó como é que ele te pega. Pega ela. Pois não pega há ela. outro. Jesus está te pegando. Pegou. Vai fundo agora. Só se deleita. Vai. Vai, deixa fluir. Pra me salvar. Na medida que ele te toca, se entrega e deixa fluir. E o que posso te fazer para poder agradecer tão grande amor? Joy, o Espírito alegria. E a noiva dizem vem. Joy, alegria. O Espírito e a noiva dizem vem e toma o teu lugar em nossas vidas. Toma mais, bebe mais. O Espírito e a noiva dizem bebe mais. Vai, pode beber tudo. Jesus. É bom que essa bebida do céu não tem ressaca. A noiva dizem vem. É do boteco do Joel. Vem e toma o teu no boteco do Joel, lugar. ele disse: eu vou derramar meu vinho sobre toda a carne. Vai no boteco do Joel e toma uma. Rapaz, você está precisando muito, hein? De tomar uma dose do céu. Toma aí, bebe. Isso não precisa ficar com vergonha, cara. É só chapar. Pode pegar. Jesus está removendo um jugo das suas costas. Está pesado. Você vai sentir leveza agora no amor dele. Como é que ele está quebrando? A unção quebra o jugo, entendeu? Ele está quebrando o jugo. Olha como ele está quebrando o jugo. Aqui e aqui. Leveza. Espírito e a noiva dizem vem. Pega aí, Jesus. Espírito e a noiva é o Espírito Santo isso. Não é ninguém, é o Espírito Santo. Não tem ninguém que pode fazer isso. Pega aí. Nossas vidas. Pega aí.
Eu sinto o Espírito Santo agora quebrando depressão nesse lugar. Ele está curando depressão agora. Ele está colocando alegria. Ele está colocando alegria em você. Ele está te curando da depressão. Ó. Ele está tirando toda a culpa de você. Está te curando agora. Ele está te curando agora. Ele está derramando um óleo sobre vocês. Está sendo muito pesado esses dias. E ele apareceu para você hoje, viu? Olha aí, bebe, bebe. Se diverte com ele, cara. Porque tem sido dias difíceis. E agora ele está colocando um bálsamo dentro de você. Para você voltar a sorrir. Voltar a ter esperança. Toca ele, Jesus. Faz aquilo que nenhum homem pode fazer. Cura ele dessa dor. Vem reinar. A mão do Senhor está sobre você. E você vai começar a ter experiências que você nunca teve antes. Pega, pega, bebe, bebe. Pode extravasar. Porque vai aumentar. Vai aumentar. Aumenta, Senhor. Aumenta seu poder sobre ela. Aumenta seu poder. Oh, Jesus, obrigado pela sua presença. Ela é tão doce. Oh, ela é tão doce. Sua presença é tão doce. Vamos ficar de pé e dar as boas-vindas para Jesus?